eu sou do grupo 2 e vamos falar neste vídeo sobre o capítulo 3 do livro Vale a Pena Investir? Nosso grupo é formado por Bianca, Bruno, Camila, Diego, Emerson e Paul. O tema do capítulo é utilizar vacinas ou continuar a tratar os sintomas? A aplicação das opções reais em indústria farmacêutica para tratamento da tríplice epidemia. O capítulo ele propõe uma análise utilizando teoria das opções reais para realmente avaliar se vale a pena investir em medicamentos para o tratamento da tríplice epidemia, que é formada pela dengue, zika e chikungunya, ou se vale a pena desenvolver uma vacina para erradicar essas três doenças. Hoje em dia, as indústrias farmacêuticas elas focam no desenvolvimento de medicamentos genéricos e o desenvolvimento de vacinas fica a cargo de institutos de ciência e tecnologia. A hipótese é que isso acontece porque o lucro está no desenvolvimento de medicamentos e não das vacinas. Então, eles desenvolvem medicamentos e com a venda do medicamento eles ganhariam mais dinheiro do que realmente desenvolvendo uma vacina. Os autores propõem que utilizar a análise do valor presente líquido não é o mais adequado, porque ela analisa cenários através do tempo e a incerteza é descontada na taxa de desconto, não considerando a flexibilidade de tomada de decisão através do tempo. Assim, eles propõem utilizar a teoria das opções reais, que leva em consideração mudanças após o início do projeto e considera a incerteza em cada momento da tomada de decisão. Vamos discutir então nos próximos minutos um estudo de caso de aplicação das opções reais para os cenários de tratamento de sintomas ou desenvolvimento de vacinas para a tríplice epidemia no Brasil. Bom, pessoal, falando aqui da metodologia, para ser feito o estudo, foram consultados dados públicos sobre a tríplice epidemia. Com esses dados e com a ferramenta de tomada de decisão por meio de opções reais, foram definidos alguns grupos. Os grupos de risco foram calculados de acordo com informações do portal do SUS e a divisão dos grupos ficou da seguinte forma. O grupo A de baixo risco, o grupo B e C de médio risco e o grupo D de alto risco. Falando um pouco dos grupos, eu vou focar aqui no grupo A e no grupo D. O grupo A de baixo risco tem os sintomas de prova de laço negativo e ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas. Já os sinais de alarme seria ausência de sinais de alarme. As condições clínicas seriam sem comorbidade, grupo de risco ou condições clínicas especiais. E o acompanhamento seria um acompanhamento ambulatorial. Já no grupo D de alto risco, nós teríamos os sintomas de sinais de choque, desconforto respiratório ou disfunção grave dos órgãos, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes. Já os sinais de alarme seriam presenças de algum sinal de alarme. Já a condição clínica não teria uma condição clínica definida. E o acompanhamento preferencialmente de unidade de terapia intensiva. Lembrando que todas as condições clínicas são subjetivas e dependem de exame clínico para comprovação, mas essa tabela foi utilizada para fins de estudo. Um outro ponto foi como mensurar o volume desses grupos. Então, para fazer a volumetria, foi utilizado o censo de 2010 do IBGE. Então, os grupos ficaram com um total de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Bom, eu sou o Diego e dando continuidade ao tema, os principais sintomas a serem tratados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e a agência Fiocruz, são febre, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele e conjuntivite, ou olhos vermelhos. Baseado na tabela resumo dos sintomas e doenças da tríplice epidemia, criada pela Fiocruz, conseguimos ver um resumo dos sintomas de acordo com a doença. Podemos observar que a febre, por exemplo, está sempre ou quase sempre presente na dengue e chikungunya, e o mesmo para as dores das articulações, enquanto ela pode ou não estar presente para o Zika vírus. Outros sintomas, como manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, podem estar presentes entre as três doenças. Em relação à mensuração dos medicamentos para tratamento dos dois primeiros sintomas, que são febre e dores nas articulações, foram escolhidos os medicamentos com princípio ativo de paracetamol e dipirona, com efeitos analgésicos e antitérmicos para o tratamento. Agora, iniciando a parte dos cálculos, vamos apresentar como foram obtidos os números para calcular a receita com a venda de medicamentos. O preço dos medicamentos foi calculado de acordo com o relatório da Anvisa. São basicamente dois tipos de preço.
o preço fabricante ou preço fábrica, que é o preço máximo que o fabricante pode vender o medicamento para farmácias e drogarias, e o preço máximo de venda ao governo, que é o valor máximo que ente da administração pública pode pagar pelo medicamento. Geralmente, esse valor é mais baixo que o preço fabricante. Aqui temos um exemplo extraído da tabela da Anvisa. Uma caixa de Novalgina com 50 ampolas custa R$ 80,89 para venda a farmácias e R$ 65,71 para venda ao governo. Na tabela podemos encontrar valores para outras dosagens e outros medicamentos, sempre constatando que o preço para o governo é menor. E também com várias faixas de ICMS, que varia de acordo com os estados. Porém, para o estudo foi considerado o ICMS de 0%, já que o valor do ICMS não vai para o fabricante. Como esses valores são para várias doses, foi feito o cálculo do preço do medicamento considerando cada dose. A receita da venda das vacinas é o valor que o governo paga ao fabricante. Esse valor foi definido por meio da comparação com a erradicação da poliomielite. E atualizando os valores para 2015, que foi o ano em que ocorreu a tríplice epidemia, obtemos o valor mínimo entre R$ 1,16 a R$ 1,73 por dose. A receita total é obtida multiplicando-se o valor de cada dose pelo número de pessoas do grupo de risco. Dando continuidade ao capítulo, o grande objetivo é responder se é mais lucrativo para a indústria farmacêutica investir em vacinas para a erradicação da doença ou em medicamentos que tratam os sintomas, mesmo em casos de epidemia. Para isso, utilizou-se a mesma metodologia de cálculo de opções reais do estudo feito para opções reais em projetos de infraestrutura de telecom. O primeiro passo, então, é descobrir se é possível concluir a análise usando a abordagem das opções reais. Para isso, é necessário definir 3 condições: incerteza, flexibilidade e decisão por etapas. No cenário atual, são impostas 2 situações de contorno. A primeira, de que as empresas farmacêuticas já estão estabelecidas no local, e a segunda, de que não há um cenário de epidemia e apenas surtos. A tabela 3.6 mostra as variáveis levantadas para as condições impostas. A primeira, então, é a incerteza, de que não é possível saber se haverá uma epidemia ou não. A segunda fala sobre a flexibilidade, que dá a opção da empresa passar a investir num processo de produção de venda de vacina ou permanecer no tratamento dos sintomas. E a terceira fala sobre o processo de etapas, de que a implantação do processo de produção de vacina em si não está caracterizada por etapas, mas a empresa pode decidir quando passará a investir no processo de produção de vacinas. A análise, então, é subdividida em 4 etapas. 1. Cálculo do VPL para diferentes cenários. 2. Caracterização quantitativa das incertezas envolvidas. 3. Análise da flexibilidade do projeto. 4. Cálculo do valor da opção utilizando o método binomial. Com o processo do VPL expandido, é possível calcular o valor da opção, dado que o VPL expandido é igual ao VPL mais o valor da opção. As etapas de 1 a 3 foram executadas de maneira simultânea. Existe uma série de considerações feitas para o cálculo do VPL. Algumas estão apresentadas na tabela 3.7, como, por exemplo, a taxa livre de risco de 3%. Mas existem outras que são importantes de serem citadas, como o tempo de exercício considerado para o cálculo de VPL de 3 anos e a alteração tanto do aporte feito pelo governo, com acréscimo de cerca de 50% de investimento, quanto do aumento da demanda por tratamento em situações de epidemia. Sobre a probabilidade da epidemia acontecer, foi considerada o valor de 20% de chance de ocorrência a partir de dados do cenário brasileiro entre os anos de 2006 e 2015. O cálculo das opções foi feito para 2 tipos de empresa, uma produtora de dipirona e outra de paracetamol.
Na tabela 3.8 estão representados os fluxos de caixa anuais das empresas. PT pode ser lido como população total e GR como grupo de risco. Como há incerteza sobre a epidemia, o VPL calculado é a média dos VPLs de cada uma das situações, ponderada pela probabilidade de ocorrer uma epidemia. Na figura 3.2, na parte inferior estão os indicadores de produção de medicamento e na superior os indicadores da fabricação do imunizante, sempre de acordo com a probabilidade de ocorrência da epidemia. Desta maneira, por enquanto, podemos ler que é mais vantajoso iniciar a produção do imunizante, pois o VPL de 88 milhões foi maior do que o VPL de 85 milhões encontrado na produção do medicamento. Como as incertezas já foram calculadas, neste novo cenário, a empresa tem a opção de escolher quando quer produzir a vacina, dependendo da situação epidemiológica. O VPL expandido, então, é a média dos casos mais rentáveis ponderado pela probabilidade de ocorrência do cenário. O valor encontrado é de 90 milhões e a opção tem um valor de 1,3 milhões usando o cálculo binomial apresentado anteriormente. Após a leitura dos dois cenários, o valor encontrado para o VPL expandido foi maior do que o VPL simples, o que significa que o VPL de início da produção, alinhado à situação de epidemia, é preponderante ao de investimento imediato. Antes disso, a empresa pode comprometer o valor da opção em investimentos, tendo mais tempo para levantar fundos enquanto não há uma situação epidêmica. No caso da segunda empresa, produtora de paracetamol, os resultados encontrados tiveram o mesmo comportamento da análise da empresa produtora de dipirona. Sendo assim, conclui-se que a melhor decisão estratégica do ponto de vista financeiro é do investimento no tratamento de sintomas, até que haja um cenário de epidemia. Deste momento em diante, a produção simultânea de medicamentos e vacinas imunizantes é vantajosa. É importante dizer que essa análise não leva em consideração outros fatores, como os custos gerados para a sociedade e para a saúde pública. Agora, nós vamos apresentar as considerações do grupo sobre o tema do capítulo, entre utilizar vacinas ou continuar a tratar os sintomas. These are my conclusions from the chapter Use Vaccines or Continue to Treat Symptoms. The COVID pandemic has added new perspectives on vaccines and especially intellectual property rights. The chapter Use Vaccines or Continue to Treat Symptoms asks an important question, and it also draws a very important conclusion. The paper states that the objective is to know if it is more profitable for a pharmaceutical industry to invest in the process of eradicating a disease through vaccines, or if it is more interesting to maintain investment in the production of drugs to treat symptoms, even in the case of epidemics. The paper's conclusion is that the best strategic decision from an economic and financial point of view is the treatment of symptoms instead of producing a vaccine. This scenario remains until the moment of an epidemic. Another conclusion in the paper states that in the end, the great innovations are those that generate a positive impact on society. During the COVID-19 pandemic, vaccines were largely financed by public money. According to Forbes, up until March 2021, out of the total of $5.9 billion invested in COVID-19 vaccine R&D, 98.12% of that money came from public funding. Almost all that money was spent on 3 private companies, Pfizer, BioNTech and Moderna. And according to the global NGO Oxfam, those 3 companies made around $1,000 each second during the pandemic. And this happened while the world's poorest countries remained largely unvaccinated. The World Health Organization describes the unequal distribution of vaccines as a global failure. And that failure affects the world's poorest and most vulnerable people.
The American Biden administration supported a proposal from the World Trade Organization to temporarily lift intellectual property protections for COVID-19 vaccines to boost production around the world. This was, however, contested by Big Pharma, who does not want to share intellectual property, and the reason they state is because it stifles innovation. From a theoretical point of view, it would therefore make sense in future studies to widen the perspective of the objective outlined in this paper. A meaningful question that can be addressed using real options theory could sound something like, from a global health and innovation perspective, is it more profitable to lift intellectual property protections of vaccines, or is it more profitable to maintain intellectual property protection of vaccines? Thank you.